Observado do espaço, o planeta Terra é azul, reflexo do imenso espelho d'água, que cobre 70% da superfície. A grande maioria da água, cerca de 97%, está nos mares e oceanos. Dos 3% de água doce, a maior parte está contida nas geleiras. O 0,5% restante se distribui por aquíferos no subterrâneo e está disponível na superfície, em rios, lagos e cursos d'água. Se por um lado a natureza nos desafia ao distribuir o recurso de forma desigual, por outro lado, a ação humana parece pouco inteligente e, com o mau uso, ameaça, compromete ainda mais a oferta. Enquanto a qualidade da água para consumo humano fica cada vez mais duvidosa, a demanda aumenta. A previsão é de que em 2050 a população mundial vai ultrapassar os 9 bilhões de habitantes. A pergunta é: vai haver água potável para todos? A Organização das Nações Unidas prevê que até 2030 a necessidade de água no mundo vai aumentar 50%. Segundo a ONU, hoje, dos 7,6 bilhões de habitantes no mundo, ao menos 1 bilhão e 800 milhões não têm acesso à água com condições mínimas para o consumo humano. O representante de meio ambiente da Unesco no Brasil analisa a crise mundial de água. Não estamos tratando a água quanto deveríamos, né? Tratando com equipamentos, com tecnologias, etc. Não estamos cuidando do ponto de vista assim, de combater o desperdício, né? De promover uma cultura de uso eficiente da água, né? Em muitos lugares, infelizmente, isso não está sendo feito. E também não estamos conservando os ecossistemas, a natureza de forma geral, ao ponto de tê-la como aliada para conservar a água, para ter maiores e melhores estoques de água doce e de água própria para consumo humano. O presidente do Conselho Mundial de Água e secretário de Saneamento e Recursos Hídricos do Estado paulista vê urgência em investir em saneamento básico nas cidades. Benedito Braga reforça que é preciso se preparar também para o agravamento das secas e inundações provocadas pelas mudanças climáticas. Para ele, só a gestão eficiente, com a participação da sociedade civil e o consumo racional, vão garantir o uso sustentável do recurso. O desafio é aumentar a nossa resiliência a essa variabilidade que nós estamos observando no clima nos dias de hoje. Para isso, nós temos que ter uma reservação de água maior, nós temos que ter mais acumulação de água através da construção de barragens, reservatórios, que vão nos dar, então, essa capacidade de enfrentar secas mais longas. Ao mesmo tempo, nós temos que convencer os setores usuários de água que eles têm que ser mais eficientes para produzir com uso menor de água no processo. Entre as atividades que mais consomem água estão a indústria em geral e, em especial, a produção de alimentos. O que acontece é que nós agregamos água nos alimentos. Precisa de 1.000 litros de água para produzir 1 quilo de milho. Então, é necessária muita água para produzir o alimento. Então, por isso que essa produção tem que ser feita de forma eficiente. À frente do 8º Fórum Mundial da Água, que reúne pesquisadores, administradores públicos, chefes de Estado e ONGs em Brasília, Benedito Braga considera o encontro realizado pela primeira vez abaixo da linha do Equador uma grande oportunidade de debater soluções. Nós vamos ter algumas soluções sendo trazidas na área de tecnologia, na área de investimentos, na área de soluções que foram encontradas em outros cantos do mundo para resolver esse problema da poluição das águas e do saneamento adequado do tratamento dos esgotos.
Entre as soluções para reduzir a pressão sobre os recursos hídricos está o reuso para fins não tão nobres. O professor do Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental da USP, José Carlos Miesva, diz que esta é uma forma de uso racional. O fato de você viabilizar o reuso, ou seja, implantar uma tecnologia que vai pegar o efluente, tratar e substituir uma parcela da água natural, você já tem um benefício muito grande. Além disso, boa parte das atividades que a gente desenvolve com água, ela não necessita ser potável. Então essa água, ela poderia ser água de reuso. Você acompanha agora alguns dos fatos e pesquisas na área de meio ambiente que tem destaque aqui no Repórter Eco. O IBAMA determina a suspensão de testes na 8ª turbina da hidrelétrica de Belo Monte, em Altamira, no sudeste do Pará. A medida foi tomada depois da morte de 1 tonelada de peixes no rio Xingu, justamente no período de reprodução de várias espécies. A Norte Energia, responsável pela usina, terá que apresentar um plano para evitar uma nova mortandade dos cardumes. O Ministério Público de Minas Gerais pede o bloqueio de R$10 milhões da mineradora Anglo-América. O dinheiro é para garantir medidas emergenciais de reparação dos danos causados pelo rompimento da tubulação do mineroduto em Santo Antônio do Grama, na Zona da Mata. A cidade ficou sem água porque os rios da região foram contaminados com o despejo de 300 toneladas de resíduos de minério de ferro. E aguarde porque tem mais.